Olá, amigos e amigas, boa noite. Ao vivo, exatamente 19 horas e 30 minutos, eu estou começando um bate-papo com vocês sobre planejando meu sucesso. Essa é a primeira atividade que faz parte do janeiro, que é o mês da inovação e da ação, que a gente vai transformar esse futuro um passo de cada vez. Mas antes de começar, eu quero deixar claro para vocês que isso vai estar sendo gravado, vai ficar à disposição de todos que quiserem assistir no YouTube. Eu vou deixando depois o link direitinho para que a gente possa assistir. Algumas pessoas que estão de férias ainda, mas não puderam comparecer, mas me mandaram perguntas e eu vou responder as perguntas. Não poderiam estar participando. Eu sei que é um mês de férias, mês de janeiro, uma sexta-feira. E aqui na minha cidade, eu estou morando em Lucélia, no interior de São Paulo, está muito calor, então muitas vezes é preferível você estar descansando ou indo para a praia, como já tem muita gente fazendo isso. Quando a gente fala de planejamento, eu vou tocar nesse assunto e depois, se as pessoas que vão assistir, estão querendo assistir, elas quiserem fazer perguntas, eu também vou responder. Lembrando a vocês que toda sexta-feira, até o final do mês de janeiro, nós vamos ter muitas atividades, e já já no meio do nosso bate-papo eu já vou informar as atividades que vamos ter quarta e quinta-feira. Provavelmente na terça, quarta e quinta, mas ainda eu estou programando isso, que serão também programações ao vivo, mas vão estar gravadas para as pessoas poderem assistir depois. A maior parte dessas atividades não tem nenhum custo, então são gratuitas, que é a minha forma de agradecer. No mês do meu aniversário, eu dou de presente uma festa para todo mundo, falando um pouquinho sobre essas atividades. Vamos falar um pouquinho de planejamento. Por que que eu escolhi a Planejando o Meu Sucesso? Primeiro, porque é preciso que a gente entenda claramente que planejamento é uma coisa natural do ser humano. Algumas pessoas falam, mas eu não tenho tempo, às vezes, eu faço as coisas sem pensar muito, sem planejar. E, na verdade, há um engano muito grande quando as pessoas falam isso. Em algum momento da vida, na primeira vez que a gente fez, nós tivemos um planejamento para andar, para comer, para acordar, para fazer uma série de atividades que nós fizemos pela primeira vez, que nós aprendemos aquilo pela primeira vez. O nosso cérebro fez esse planejamento. E que depois disso cria-se um hábito. Então a gente não dá conta, não dá importância devida ao processo de planejamento, que muitas vezes a gente nem percebe o benefício que tem. Eu vou dar um exemplo para mim, eu acho que é um exemplo que quase todo mundo tem. Imagine que você, todo dia de manhã, você levanta e você prepara o seu café, você faz o seu suco, faz o café do jeito que você gosta. No meu caso, eu gosto de um suco. Eu tenho que tomar alguns remédios, algumas pílulas, e gosto de um café puro. E isso é uma rotina. Em algum momento lá atrás, que eu não sei quando, porque eu nunca me dei conta dessa questão, porque era um planejamento muito simples, eu me acostumei a fazer isso. Imagine o dia, então, que eu levanto e não tem o pãozinho, não tem o suco, não tem o café. Como tudo isso se vira e a gente tem que replanejar o processo. Vou dar o exemplo de quando eu estou viajando. Quando eu estou em casa, e tem sempre o suco pronto, tem o café pronto, tem o pão, tem aquilo que eu gosto de fazer. Às vezes nem como muito. Mas quando eu estou viajando, eu estou no hotel, eu tenho que levantar, eu tenho que me arrumar, eu tenho que tirar o pijama ou tirar a roupa que eu estou usando para dormir, tomar um banho ou não, mas eu preciso sair e preciso ir até o local aonde existe a sala do café do hotel. E lá há uma diferença muito grande. Muitas vezes a gente tem que perguntar para a pessoa o que que é isso, aonde tem o café, porque nem sempre está bem comunicado, não está bem informado
os locais aonde você vai. Então, você muda, você replaneja. As pessoas falam, puxa, mas é interessante. Por quê? Porque é um benefício que eu tenho. O meu corpo, o meu organismo está acostumado com isso. Passando disso para o nosso dia a dia, a gente começa a falar sobre como é que então eu planejo a minha vida, porque muitas vezes parece que as coisas acontecem para mim aleatoriamente. E de repente eu arrumo uma solução. Ou eu me perco nas soluções, ou eu fico sem foco. Há pessoas que têm uma capacidade muito grande de, frente a um desafio ou de algum acontecimento inesperado, de alguma situação desagradável, rapidamente muda e replaneja alguma coisa. Tem pessoas que fazem isso com uma habilidade muito grande. E muitas vezes você pergunta para ela, e como é que você fez? Então, ela rapidamente diz, e algumas outras vezes ela diz, olha, eu não sei, simplesmente a ideia apareceu na minha cabeça, eu fui lá e fiz. Mas, de alguma forma, tudo isso que eu estou conversando e falando agora com vocês existe, porque existe uma palavra, existe um plano de ação. Há um plano de ação, nós precisamos. Algumas vezes esse plano de ação parece-nos consciente, eu paro, penso e executo, e outras vezes parece que a execução vem muito rapidamente, porque já está guardado no meu inconsciente algumas séries de soluções. Bom, algum tempo atrás eu estava conversando com uma moça em que a gente comentou, né, a respeito justamente, está entrando a Nathalie, que é uma outra colega aqui. Algum tempo atrás, eu entrei conversando com uma moça que estava me falando a respeito da roupa que ela usava, que ela fazia aquilo naturalmente, que tinha um processo extremamente natural. Boa noite, Nathalie, seja bem-vinda ao nosso bate-papo de hoje de Planejando Meu Sucesso. Nathalie é lá de Curitiba. Boa noite, Nathalie. Seja bem-vinda. Bom, então, o que eu tenho para contar é que aquela moça falava, mas eu chego, abro o guarda-roupa e coloco a roupa. De acordo com o quê? Ah, não sei, às vezes eu coloco uma roupa que eu gosto. Na verdade, ela planeja aquilo porque ela, ao abrir o guarda-roupa para escolher uma roupa, ela pensa, ela tem uma série de situações que a gente chama de recursos que ela avalia o cenário, avalia a situação, avalia o clima, avalia até o seu bom humor ou a sua emoção, como é que ela quer mostrar para os outros. Então, não é eu escolho qualquer roupa. Mesmo que aquilo lhe pareça, mas ela escolhe uma roupa que esteja adequada a todo um conjunto de informações que, consciente e inconscientemente, ela recebe. O nosso cérebro, nossa mente faz todas as conjunturas, e aí ela abre, quando abriu o guarda-roupa, ela pega no cabide, abre as gavetas e pega a roupa que é adequada. Se ela vai numa festa, é um tipo de roupa. Se ela vai trabalhar, é outro tipo de roupa. Se ela vai ficar em casa sem fazer nada, é outro tipo de roupa. E assim por diante. Tudo isso tem muito a ver. Muito bem. Então, no nosso bate-papo, eu vou elencar três situações. Tá? Nós vamos falar sobre três processos. Primeiro, como eu faço uma autoavaliação no Planejando Meu Sucesso. Depois eu vou falar sobre objetivos e depois sobre o planejamento em si. Então, na verdade, o que tem, o plano de ação, o planejamento, ele tem alguns pré-requisitos simples de fazer. O primeiro pré-requisito é uma autoavaliação, um processo, uma avaliação do cenário, do que está acontecendo. Mas vamos pensar olhando para mim. Eu olhei o cenário, eu tenho algumas coisas importantes para fazer, tenho algumas ideias, eu vou pegar três pontos da minha autoavaliação. Primeiro ponto, o meu valor e os propósitos que eu tenho. Quais são os meus valores? Como é que eu vou identificar esses valores?
Quais são os propósitos? O que que eu pretendo? Como eu pretendo chegar a fazer aquilo? Quais são os benefícios, os resultados que eu quero? Isso vai entrar em choque com os meus valores, com o meu propósito de vida, ou não? Você pensa nisso e analisa com calma para que você possa passar para a segunda etapa, que é quais são as forças que eu tenho. Eu quero comprar um carro novo, mas esse carro novo tem uma série de situações em que é uma coisa física, tá? Eu acho que eu mereço, não vai contra os meus valores. O propósito é para N situações e também não vai machucar ninguém, não vai fazer nada, eu não vou enganar ninguém. Só que tem algumas coisas que a gente chama de forças. Eu sei dirigir, eu tenho carteira ou não tenho carteira, né? Eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. Então, eu tenho que analisar o que a gente chama das minhas forças, aquilo que eu tenho força, que eu tenho, que vai me ajudar naquele meu projeto, naquele meu planejamento, e tem as minhas fraquezas, aquilo que me falta, aquilo que eu ainda não sei. Tá? Então, nessa autoavaliação, eu estou começando a agora pegar, a partir de uma coisa mais ampla, que são valores e propósitos, agora eu vou descer e vou focar um pouquinho em mim. Quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas. E existe, inclusive, uma técnica bem interessante que trabalha muito isso, que se usa muito nas organizações, que são um formulário, um sistema que fala de forças, fraquezas, oportunidades e desafios, ou ah, as ameaças que você pode ter. Muito bem. Uma vez que você fez uma análise, elencou isso, você começa a ter foco, você começa a centrar naquilo que você pretende. E aí, finalmente, vem se aquilo é realmente de seu interesse e se aquilo te faz paixão. Aí agora eu quero criar uma análise. Com muitas vezes, e eu já organizei muitas e muitas vezes planejamento de algumas organizações, um planejamento estratégico, com diversos sistemas diferentes. Aqui não é o caso, mas em breve nós vamos poder conversar com mais profundidade e com técnicas de planejamento estratégico mesmo, com formulários, um jeito de você concentrar utilizando o GUT ou outras, eu vou deixar isso para um outro momento, vamos falar de uma forma genérica. Quando eu falo de paixão, eu lembro muito bem que tinha uma vez que eu fiz um trabalho numa organização e uma parte dos profissionais que estavam lá estavam vibrando com aquilo que estava sendo programado. Existia paixão, existia as pessoas, uma parte daqueles gestores, eram só gestores da empresa, estavam realmente interessados e existia uma paixão em cima desse processo. Já alguns vamos fazer. Precisa planejar? Vamos planejar. Não existia uma conexão, uma paixão, um benefício, uma emoção positiva ligando a tudo que estava se falando da organização para aquelas pessoas. E o que é mais importante? Provavelmente não quer dizer que sejam maus profissionais, não quer dizer que não iam fazer a coisa certa, mas não teriam aquilo que é importante quando a gente fala de sucesso, a paixão. Então, hoje, quando você está trabalhando numa organização, quando você está trabalhando sozinho, quando você vai fazer um projeto só seu, é preciso que aquilo seja uma paixão, aquilo tenha uma emoção positiva. Então, só relembrando, a gente trabalha num primeiro momento de autoavaliação com, primeiro ponto, quais são os meus valores e propósitos. Segundo ponto, quais são as minhas forças e fraquezas? Vamos deixar as ameaças e situações positivas para um outro momento, as oportunidades para um outro momento. Mas vamos trabalhar também com os meus interesses e com as paixões que eu possa ter para poder trabalhar naquele projeto. Muito bem. Uma vez definido isso, você pode fazer pela internet, você pode usar um formulário,
você pode escrever, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu, Armando, costumo escrever um pedaço de papel e deixar estampado, às vezes, aqui em cima tem a parede do meu escritório, fica ali em cima por alguns dias, porque aquilo me ilumina, me motiva. Ah, puxa, isso aqui. E me deixa com foco. Porque nós todos, e eu principalmente, posso dizer por mim, sou bombardeado por uma série de informações, por série de ideias e tal. E muitas vezes eu caio na tentação de fazer muita coisa e quando eu olho, eu não fiz o meu planejamento, eu não fui atrás daquilo que eu realmente queria, que realmente interessa, porque eu dei foco, porque eu dei atenção a outras coisas que não eram tão importantes quanto aquilo que é o que eu desejava. Segundo ponto, então, objetivos. E aí, vocês me permitem, eu escrevi aqui um roteiro, estou olhando aqui de vez em quando para o meu lado aqui, porque eu escrevi um roteiro para não perder o foco para a gente, para que eu possa dizer, eu planejei esse nosso bate-papo. Primeiro, que metas você tem? E quando você fala de metas, você pega e coloca um objetivo numa data, num período de tempo. Então, a gente fala que as metas têm que ser temporais, não é atemporais, tem que ser temporais. Ela tem que ter um tempo. Se eu vou planejar alguma coisa, como eu fiz, para 2030, eu vou trabalhar com uma série de situações. Então, eu vou trabalhar com alguns itens. Eu vou trabalhar primeiro com a questão da, aqui olhando o meu roteiro, da, da especificidade. Quais são as metas específicas que eu tenho? Eu vou traduzir isso não só no tempo, mas também numa meta específica. O quanto mais clara possível e mais simples possível. Eu não preciso complicar numa frase muito longa, uma frase curta. Conseguir, vou dar uma ideia, eu quero conseguir 40 novos clientes em um ano. Eu quero aumentar as minhas vendas ou o meu rendimento em X. Eu tenho que colocar isso de uma forma quantitativa, específica. Porque se eu deixo muito rebuscado, eu posso me perder nas frases. Ela tem que ser específica. Eu imagino, e para mim a metáfora é: eu estou olhando para um alvo e eu quero acertar na parte central do. É ali que é o meu foco. Então, eu vou ser específico naquilo. E é assim que funciona na coisa. Uma outra situação dentro da minha meta é que ela tem que ser, e aí eu já comentei, mensurável. E se ela é mensurável, ela também tem que ter uma coisa chamada alcançáveis e tem que ser é, relevante para você. Todo e qualquer programa de planejamento tem sempre essa ideia. Isso que você está fazendo te leva a algum lugar? Ela tem a relevância. E o que significa relevância? Uma vez que eu coloquei como um objetivo, e eu coloco essa meta está ligada. Existe uma relevância essa meta com o objetivo que eu pretendo? Ela é viável? Existe uma viabilidade nisso? Existem técnicas que a gente pode ir conversando e, a partir de formulários ou técnicas, você vai começando a enxugar todo esse processo. Ela é alcançável, ela é mensurável, ela é realizável, ela é temporal, ela tem e ela é específica. A partir desses pontos, você começa a trabalhar. E a, a especificidade que a gente fala facilita você conseguir construir. Aí alguém chega para mim e faz a pergunta que ninguém pode deixar de fazer. Então, para cada objetivo eu tenho uma meta? Não.
Você pode ter várias metas ligadas a um objetivo. Você pode, por isso que a meta é interessante, você pode fazer passo a passo. Por isso que dentro da nossa jornada de inovação e ação existe um passo de cada vez. Eu posso ter metas, várias metas para um objetivo. Às vezes eu posso ter metas que podem servir a vários objetivos. Mas o mais comum é um objetivo e metas específicas, várias metas para alcançar aquele objetivo. Segundo ponto dessa questão é as prioridades. E é aí que entra o nosso grande problema dentro do planejamento. O que é urgente e o que é importante? O que eu devo fazer primeiro? O que é urgente, o que é importante. E o outro dia eu ouvi uma frase bem interessante. Agora eu não tenho tempo para planejar nada, eu preciso vender primeiro. É urgente. Aí eu falo, mas espera aí, para você vender cada vez melhor, você precisa planejar. Se você não planejar, você não vende. Se você vende sem planejamento, você não sabe se você está alcançando a meta que você quer. Aí a pessoa olhou, parou, arregalou os olhos e ninguém tinha me falado isso antes. É verdade. E provavelmente ele começou a falar: peraí, só vender não vai ter essa situação. Eu estou entrando num processo de urgência, mas eu estou esquecendo da importância. E às vezes eu faço coisas importantes e deixo de fazer coisas urgentes. Espera aí, se eu planejar, eu vou conseguir. É colocar numa ordem de prioridade, de importância. Para isso, nós temos uma ferramenta bem interessante que quase todos as pessoas que trabalham com planejamento estratégico vão usar, que é o GUT, a gravidade, a urgência, a tendência. Isso também nós vamos conversar num evento especial para planejamento. Vamos lá. Depois que eu botei as prioridades e eu coloquei aquilo que é urgente, aquilo que é importante, já fiz esse trabalho, nós vamos, então, agora começar o nosso plano de ação, ou especificamente o nosso planejamento. E aí, duas coisas, ou três coisas. Eu vou ver quais são os recursos que eu tenho. Lembra lá em cima que eu pensei das minhas forças e fraquezas? No primeiro momento que eu falei de forças e fraquezas? Agora eu vou recursos. Quais são os recursos que eu preciso? O que eu preciso fazer para mostrar, para preservar e para fortalecer as minhas forças e o que eu preciso fazer para atacar as minhas fraquezas, para eliminá-las quando necessário, para fazer com que essas fraquezas se tornem forças, para que elas sumam ou qualquer coisa em cima. E aí, sim, eu vou arrumar as ferramentas. Dentre essas ferramentas tem cursos, palestras, desenvolvimento, que a gente chama de desenvolvimento das habilidades. Você sabe fazer? Eu vou dar o meu exemplo, pessoal. Eu tinha muita dificuldade. Aliás, acho que eu ainda tenho dificuldade de trabalhar com a internet. Ainda preciso aprender muita coisa. E a Nathalie, que está me escutando agora, que está participando, ela tem me ajudado bastante, dando ideias, porque eu sou uma pessoa conhecida no presencial, conhecida mas aqui na internet, nesses grupos, eu praticamente não tenho conhecimento. Eu sou pouco conhecido. E aqui, o cliente é diferente. Aqui, a necessidade de aprendizado é diferente. Aqui, a forma de comunicação é diferente. Então, é interessante, e aqui quero contar, só um parênteses, que uma vez eu fui convidado por uma empresa de Curitiba para gravar um curso, só que era só gravado. E não tinha plateia nenhuma. E eu sempre fui uma pessoa de estar trabalhando com grupos, com plateias, auditórios, com salas de aula. Eu preparei o curso, né? Me deram dicas por conta de como seria. Eram três câmeras. Como eu deveria fazer? Deveria falar para uma câmera, depois
frases, terminava uma frase, olhava para outra câmera e assim por diante. Só que quando você está no presencial, quando você fala alguma coisa, eu consegui olhar para os olhos, ou olhar para as pessoas que estavam me assistindo e recebia delas um feedback. Se elas estavam gostando, se estavam interessadas, estavam lá. É como se eu contasse uma piada agora para vocês e eu fico querendo saber, né, se a piada deu certo, como é que eu sei se aquilo que eu contei é engraçado ou não. As pessoas vão me dar o feedback rindo, ou dando ou não fazendo nada. E eu estava lá fazendo a gravação. Quando terminava cada take, que tinha lá os seus 12 minutos, 13 minutos, eu olhava para os câmeras, eram três câmeras, e falava, gente, tá bom, tá gostoso. Aí, o que, que nós combinamos durante a minha gravação? Que à medida que eu ia falando, eles não podiam falar, não podiam bater palma, porque era uma gravação, não podiam também dar risada, tá? Mas eles iam fazendo um ok, um positivo para mim, dizendo: olha, tá bom, tá legal, continua. E isso me animou. E eu comecei a enxergar essa plateia invisível que não tinha. Tudo isso vai fazendo com que eu mude a forma, a minha capacidade de aprimorar meu. Então, eu vou adquirindo novas ferramentas para isso aí. Tá? Vou desenvolvendo habilidades. Vou trabalhando, me educando e me capacitando para isso. É preciso que tenha. Existem alguns recursos que eu não conhecia. Existem treinamentos que eu preciso fazer. O principal, e o principal é me capacitar. E só posso me capacitar se eu exercer. Não adianta nada eu ser um especialista em bater pênaltis num jogo de final de campeonato se eu não estiver com a bola na marca do pênalti e fazer parte do jogo e ser o responsável por bater o pênalti. Eu vou treinar, eu vou melhorar minha capacidade. Eu vou entrar em contato com pessoas, eu vou pedir a elas, me digam se está cada vez melhor, e aqui vai o meu pedido a vocês. Se vocês estão gostando dessa gravação, bota o like, dá o quê? Diga, olha, Armando, a sua live está legal, valeu a pena e tal, ou precisa aprimorar nisso ou em outra situação. Tá? Muito bem. Outra coisa que pode ser feita dentro desse projeto de objetivos para continuar é você ter interesse que nem todo planejamento é perfeito. Você vai ter processos muito bem feitos, você vai ter planos de ação que vão dar maravilhosos, mas vai ter aquele momento que não vai ser. Pode acontecer. E aí a gente chama de é necessário que neste momento você tenha inteligência emocional. E o que significa ter inteligência emocional? É você saber que aquilo pode acontecer, reformular o processo, reprogramar, replanejar, modificar a sua forma de ação, estudar o processo e entender que aquilo tem um aprendizado muito grande no processo. Simples assim. Seu ação. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a minha capacidade de frente a uma situação, eu conseguir fazer uma análise e escolher a melhor emoção que eu possa ter para melhorar isso. Para melhorar o meu plano de ação, melhorar a minha ação. Eu só posso dizer para vocês que eu tenho uma boa inteligência emocional se vocês perceberem que eu tenho uma ação correspondente. Se eu ficar quietinho num canto sem ter essa ação, ninguém vai poder saber, nem eu mesmo vou saber se eu tenho uma inteligência emocional. De a gente saber como lidar com essas questões, com os desafios, com os problemas, com as resistências que eu vou ter, não só internas minhas, como também de situações no meu dia a dia que eu vou enfrentar. Por fim, tem duas coisas que eu acho que podem ser feitas, que podem ajudar também, que é, para trabalhar com esses objetivos, é procure alguém que já fez, que já tem uma qualidade de
aprendizado, que já trilhou caminhos, que a gente chama de mentor. Procurar mentorias. E essas mentorias estão disponíveis, muitas vezes, ali no seu lado. Um colega seu, um chefe, pessoas que têm a capacidade de auxiliar para que você faça o seu caminho. Bom, mas nesse momento eu não vejo ninguém. Faça um network, participe de reuniões de grupos de profissionais do mesmo tipo que você. Participe de situações que possam te ajudar, que a gente chama de network, de grupos de trabalho, de grupos de discussão, de associações, que façam com que você possa trocar ideias com as pessoas. Por isso que existem essas associações, os grupos de estudo, para que você possa fazer o seu network. Então, mentoria e network. Né? E, como último item, né, que a gente falou de autoavaliação, objetivos, agora a gente tem o nosso último objetivo, nosso último tópico, que é elaborar, monitorar e avaliar. Agora eu vou ter o processo de avaliação. O que significa isso? Lembra que a gente colocou uma meta? Essa meta é específica e está dentro de um prazo, está dentro de um número que muitas vezes deve ser concreto, deve ter quantificável. Agora eu vou ver se eu estou conseguindo, se eu estou no caminho. Mas, por favor, não deixa para avaliar no planejamento estratégico, no, faltando 1 minuto para a data, 1 minuto para conseguir aquilo que eu precisava. Faltando 500 mil, 2 mil, 5 milhões para o número que eu precisava ganhar. Que você sabe que vai ser muito difícil naquele período muito curto de tempo, ou que o valor que você quer é muito grande. Esta avaliação é um processo permanente, é uma avaliação constante em que você vai observando, reunindo informações, tá? Revisando todo o processo. Tá? Você faz um processo de revisar tudo que está acontecendo periodicamente. Se você tem um projeto, um plano, um planejamento estratégico, um plano de ação que vai demorar 1 ano, não deixa para fazer a avaliação no último mês. Faça isso em intervalos que você julgue que seja viável para você. E aí agora vem o meu recado. Muito bem, aí alguém fala para mim, mas Armando, tem profissionais que dizem que tem que sei o quê, que tem receita de bolo. Pega essa receita de bolo, pega essa fórmula mágica, pega essa fórmula de sucesso, seja lá como é que for. Se você tiver um papel, escreva no papel, amassa bem bonitinho, procure um cesto de lixo e jogue fora. Você tem que achar a sua maneira. A sua maneira de avaliar. A periodicidade que seja importante para você. E, após a avaliação, se você precisa reprogramar, reavaliar, replanejar, qualquer coisa que esteja lá. E isso é individual, isto é único para cada pessoa. É um modelo de intransferibilidade, se é que a palavra é intransferível. Não tem como você colocar uma regra. Eu posso, quando muito, nos meus cursos, nas minhas orientações, nas minhas mentorias que eu dou para as pessoas, dizer, olha, isso aqui é o que eu uso e isso aqui, adapta a sua realidade. Faça de acordo com o que você tem. No caso, por exemplo, da Nathalie, isso aconteceu. Não, eu tenho uma maneira. A Nathalie olhou e falou, não, essa maneira ainda não é exatamente como eu quero. Eu vou mudar um pouco esse processo. Vou fazer do meu jeito, o jeito que lhe agrade, até que ela tenha um resultado da lá. Né? Uma outra coisa interessante é que quando você faz esse tipo de avaliação, é uma coisa gostosa, é você, a cada etapa, você atingir o ponto,
comemore. Faça uma festa para você mesmo. Eu tenho um costume simples, que toda vez que eu consigo um determinado passo de um projeto que eu tenho, e vocês vão conhecer alguns deles durante esse mês agora de janeiro, mês da inovação e da ação, eu comemoro. De uma maneira simples. Ou eu vou tomar um café, ou eu vou tomar um copo de suco. Mas naquele momento, eu não preciso contar para ninguém. Quando eu estou tomando, eu falo, consegui. Consegui um passo. É como se eu tivesse subido uma escada bem grande, e em alguns casos, alguns dos meus projetos são projetos com dificuldade, eu tenho que subir degrau por degrau, então quando eu subo 2, 3 degraus, eu paro, tomo fôlego, comemoro, e ao comemorar, eu estou impulsionando mentalmente aquilo que a gente conversou lá no primeiro item, a minha paixão. A minha paixão. É quase como, me permitam as pessoas, o primeiro beijo de amor, o primeiro beijo apaixonado que você dá, que você programa, você planeja. Ele surge de um momento especial. E para algumas pessoas, esse primeiro beijo é inesquecível, porque você fica lembrando o que eu fiz para merecer ou para receber um beijo da pessoa amada. Como foi isso? Como foi aquele primeiro abraço de uma pessoa? Como foi pegar no colo um filho, uma filha? Como foi, ao final de um determinado projeto do seu próprio filho, você orgulhoso, ele vir te abraçar? Nossa, que coisa gostosa! É um pedaço, é apenas uma parte da vida dessas pessoas. E eu gosto de contar o do meu primeiro beijo, mas isso fica uma outra história para um outro momento. Muito bem. Finalmente, aprenda com os seus erros e com os seus acertos. O que eu gosto de contar, inclusive, é uma coisa assim interessante, né? Que tem pessoas que falam, nossa, o cara acerta tudo. Não, peraí, ele aprendeu. Ele tentou uma vez, tentou duas, tentou três, tentou quatro, mudou, foi até. Aí ele pegou o modelo. Ele aprendeu com o seu acerto. Ele aprende com o erro, mas aprende com o acerto também. Existe uma lenda, né? Uma Eu não sei se isso é fato, mas existe uma lenda de que o Pelé, que fez vários gols de bicicleta, e tem inclusive uma foto dele icônica, né? Uma foto fantástica, de ele estar dando uma bicicleta, que é um movimento que você não é qualquer um que sabe fazer aquilo, você precisa treinar. Em que ele fica de costas para o chão e vai pelo alto, chuta pelo alto, e ele fez o gol. E disseram que ele não fazia isso só porque ele fez uma coisa. Quantas e quantas vezes, quando ele acertou, ele foi descobrir como fazer. Ele treinou, e treinou, e treinou, e treinou. Assim como vários desses grandes profissionais que nós conhecemos, grandes atletas, que eles treinam, erram, vamos corrigir o erro. E quando corrige o erro, repete, 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 até que aquilo se torne um hábito. Então, aprendem e depois melhoram esse processo. Faz com que as pessoas consigam entender e ele próprio vai entender esse processo como uma melhoria daquilo que está acontecendo. Confesso para vocês que uma série de situações eu hoje estou aprendendo e eu já vi que eu posso acertar da minha forma de conversar com as pessoas sem ser aquela coisa muito profissional. E eu justamente não quero ser essa questão profissional. Eu quero trabalhar com gostoso, com vontade, trazendo um planejamento
estratégico para mim que faça sentido e que eu possa transmitir para as pessoas aquilo que me faz bem. Então, é gostoso quando eu entro em contato com uma pessoa, um cliente meu, ou com um vizinho, ou com um sobrinho, ou com a minha esposa, ou com qualquer pessoa, e eu percebo que eu fiz alguma coisa legal, eu construí alguma coisa, eu melhorei um relacionamento. Não é perfeito, mas esse processo de criação, de melhoria cada vez mais no nosso processo de planejando o meu sucesso, planejando essas situações em que eu vou ser um influenciador positivo para outras pessoas. Pode ser um, pode ser dois. Eu acho que, na minha opinião, eu influenciei muito mais pessoas do que apenas um ou dois. Mas não estou preocupado com isso, porque eu estou preocupado agora, minha preocupação de levar para as pessoas e melhorar cada vez mais a minha forma de atuação. É simples, pode não ser muitas vezes fácil, mas eu estou enfrentando esses processos, não estou lutando contra eles, mas estou com eles, que aí é a grande diferença do planejamento. As, os desafios vão acontecer o tempo todo. E para mim, que eu posso dizer com clareza para vocês, que tenho 70 anos, já enfrentei tantos desafios, e agora vou completar 71 anos. Então, tá? Já enfrentei tantos desafios, tanto pessoais quanto profissionais, que fazem com que eu tenha a capacidade de enxergar algumas coisas que muitas vezes outros profissionais não enxergam. E eu já comentei isso em outras lives, em outras horas de café. Então, vamos lá. 3 pontos. Primeiro ponto, faça uma autoavaliação de tudo, cenários, faça um trabalho para entender quais são os seus valores, propósitos, a questão das seus interesses, das suas paixões, o que você tem de força, o que ainda precisa melhorar, porque ainda é fraco. Construa objetivo com metas, com prioridades. Trabalhe com projetos, um plano de ação que tenha recursos, que você possa buscar ferramentas, que você se eduque, capacite e, finalmente, faça uma avaliação do seu jeito, da sua maneira, buscando entender o que você precisa melhorar e se você está no caminho para corrigir possíveis pontos onde ainda você não conseguiu os resultados que você pretende. Ou que você percebe que aquilo vai ser uma dificuldade, uma fraqueza que você precisa melhorar. É a nossa vida, nossa forma de viver. Com isso, para mim e para muitas pessoas que não têm essa capacidade de ver essas coisas tão rápidas, esse planejamento ajuda interessante, eu não tinha pensado nisso. E permite com que eu faça uma revisão periódica desse processo e ver se eu estou no caminho, para que eu não me perca, para que eu não faça, não tenha atividades que não sejam importantes, que não sejam urgentes, ou que eu julgue que sejam urgentes, mas elas não têm importância nenhuma para o meu projeto, para o meu planejamento, para o meu sucesso. Aqui é o nosso primeiro encontro. Vocês vão receber, né, terça ou quarta-feira, né, ou vocês vão receber dentro de amanhã, provavelmente, qual será o nosso projeto na terça, quarta e quinta. Tá? E na sexta-feira, outra vez, vamos ter um encontro presencial, ao vivo, como estamos agora, trabalhando para que a gente possa conversar com as pessoas e fazer com que elas tenham esse recurso melhor.
planejando o meu sucesso. Agradeço a você, estou à disposição. Não esqueça de acessar o meu canal, de botar o seu like, de se inscrever e mandar o seu feedback, as suas perguntas, vamos estar conversando. Até qualquer hora e, para quem está assistindo, na sexta-feira, novamente, vamos ter uma segunda parte do mês de janeiro, o mês da inovação e ação, transformando o futuro um passo de cada vez. Até a próxima.